Como é que ficou esse sentimento do Frontini com a sua saída do Vila? Olha, o sentimento é só de gratidão, né? Todo mundo ficou olhando apenas um lado da história, né? Só que eu saí, mas e quem me deu a oportunidade também? Quem me deu a oportunidade de começar foi o Vila Nova, foi o presidente. Então, assim, existe começo, meio e fim. A gente entendeu que era hora de encerrar um ciclo, sentamos, conversamos e fizemos um comum acordo ali, sabe, que naquele momento seria bom para ambas as partes. Já eram quase 4 temporadas, né? Eu era, na época, o executivo mais longevo da divisão. Acredito que a gente conseguiu ali entregar um bom trabalho, sempre trabalhamos em conjunto ali. Eu acho que o clube hoje passa por um novo momento e eu acho que é esse o caminho do Vila Nova, essa gestão que está lá, eu sempre falei. São pessoas sérias que querem o crescimento do clube, o crescimento do patrimônio, que é fundamental para continuar caminhando. E era um sonho que poucos acreditavam, né, que ia terminar o centro de treinamento, que ia oferecer aquela estrutura maravilhosa que tem hoje. E eu fiquei muito contente de poder participar. A gente contribuía muito na montagem, que naquele momento era o carro-chefe do clube. Eu acredito que daqui a uns anos o clube vai poder, sim, captar muitos recursos ali, principalmente de atletas oriundos da base. Então, está no caminho certo, cara. Como eu falei, é só gratidão. A gente teve uma reunião muito boa. A gente entendeu que era hora de pôr um ponto final. Acho que tem que entender que tem hora para entrar e também tem a hora para sair. Então, acredito que era o momento. Vou a hora que eu quiser no clube, entro pela porta da frente. Acredito que eu nem preciso pedir permissão hoje para ir lá. Quer dizer, então, alguma coisa de importante a gente fez lá, principalmente o respeito das pessoas, dos funcionários. Enfim, meus filhos jogam no Vila, né? Estão lá hoje. Então, é um lugar que a gente tem um respeito muito grande. Frontini, hoje o Vila passa por um problema financeiro que foi herdado por gestões anteriores. Você que esteve lá dentro, você sabe muito bem que o Vila hoje gasta rios de dinheiro por mês pagando contas anteriores à gestão do Hugo. Essa questão financeira que foi herdada de outras gestões passadas, elas realmente atrapalharam o fluxo do seu trabalho, atrapalharam também o fluxo dessa diretoria? Olha, eu acho que atrapalha qualquer clube, né? Você tem um orçamento e parte daquele orçamento ele fica designado a pagar ações trabalhistas de gestões passadas, impacta, né? Então a gente tinha que montar times competitivos e com um orçamento bem abaixo dos nossos adversários. Era mais ou menos isso que acontecia. Mas a gente nunca usou isso como desculpa também. A gente sempre trabalhou bastante em conjunto ali, tanto a comissão técnica, o departamento de análise, o presidente, os vice-presidentes. Eu acho que sempre foi um clube muito unido em prol do Vila. E a gente conseguiu montar. A gente, nos 2 primeiros anos, o grande objetivo mesmo sempre foi, eu acho que todos os anos também, o primeiro objetivo sempre foi a manutenção. É lógico que tem esse sonho do acesso. Mas os 2 primeiros anos a gente sabia a importância que era continuar na divisão. Sofremos bastante, principalmente em 2022, mas nunca deixamos de acreditar. E aí foi um trabalho em conjunto ali, a torcida acreditou também, eu acho que houve a comoção ali, os funcionários, os jogadores que foram contratados, sabe, entenderam também. E aí já 2023, 2024, o clube já veio com outra imagem, com outro pensamento, um pouco mais maduro também na divisão, porque você precisa estar participando. Se você quer ganhar alguma coisa, você precisa estar sempre participando daquela divisão. Não adianta sobe e desce. Acho que vai sair da C, vai jogar B e já vai para A. Acontece? Às vezes acontece, mas é difícil. Então, eu acho que o caminho é estar sempre participando. Você vê que está fazendo uma boa campanha novamente. Eu acredito que o investimento está sendo um pouco maior, sabe? Eu acredito, mas eu não posso falar nada porque eu não sei o que está acontecendo lá. Mas é um time difícil no campeonato e a gente vai ter dificuldade para enfrentar, mas que a gente possa fazer um bom jogo.
É isso. E, Frontini, agora você falou sobre a sua saída do Vila, também um pouco sobre a sua trajetória lá. Falando agora sobre o seu pós-Vila Nova, você que teve um tempinho ali que ficou nos bastidores, vamos dizer assim, né? sem clube, mas logo foi contratado pelo Marcílio Dias. Como é que você analisa essa curta passagem pelo Marcílio Dias? Qual foi o trabalho realizado por lá? Olha, assim que eu saí do Vila Nova, com 5 dias que eu estava em casa, eu acertei com o clube da Série B. O presidente, eu acho que é uma das poucas pessoas que sabe qual é este clube. E aí foi aparecendo algumas outras situações e eu acabei deixando passar. E na última hora não concretizou. Esse clube estava brigando para não cair, ele conseguiu a permanência e a situação não andou. Então eu deixei passar alguns convites e aí resolvi esperar. Aí eu tive essa conversa com o pessoal do Marcílio Dias, mas foi mais para trabalhar numa função um pouco diferente. Não era só o futebol ali. Lógico que a gente tinha que montar o time, remontar o time, né? Que vinha do Catarinense para o Campeonato Brasileiro, mas ele queria melhorar a estrutura no modo geral. É mais ou menos o que aconteceu no Vila, né? Então ele queria que eu participasse disso daí. Tanto que a gente está num processo, até estou ajudando a finalizar lá a compra da nova academia. Então, assim, eles estão se reestruturando, entendeu? Então ele falou, vem cá para participar. Então eu achei interessante porque era uma coisa nova que eu ia conseguir fazer com uma visão diferente em outro estado, mas eu deixei bem claro, eu falei, possivelmente em breve deve acontecer alguma coisa. Ele falou, não, vem acontecendo, você está liberado, sim, a gente se acerta, é coisa pequena para a gente ficar pensando agora, eu preciso de você aqui. Então estava em casa, fui lá o ajudar e o pessoal, rapaz, pensa num pessoal bacana, é o pessoal do Marcílio, sabe, com uma visão boa, muitos trabalhadores, pessoas assim honestas, que querem um bem para o clube. Eu acho que é um clube que tem projeção de crescimento. Estão quitando as dívidas trabalhistas também, agora já vão dar entrada no processo da construção do novo centro de treinamento, que eles herdaram um terreno muito bom lá, numa localização muito boa. Então, acredito. Agora, lógico que sair do Brasileiro da Série D não é fácil, mas se conseguir sim o acesso, eu estarei na torcida para conseguir esse acesso por todos que estão envolvidos lá. Eu acredito que é um clube que tem uma projeção de crescimento. E aí você chega ao Paysandu para trabalhar junto com o Luizinho, que é um grande amigo seu. Como é que foi esse convite do Paysandu? Como você recebeu esse convite, a sua chegada? Como que está sendo esses seus primeiros capítulos com essa camiseta bicolor? Recebi um convite, fiquei muito contente por terem lembrado do meu nome, né? Eu acredito que muito pelo que eu fiz no Vila Nova também, né? Foram 4 Série Bs. É um clube muito tradicional, de uma camisa muito grande, muito pesada, tem um apoio muito grande do público, né? Todos os jogos a gente conta sempre com o estádio, muita gente, sabe? Eu participei agora de um repá onde a gente venceu de 1-0 e acabamos perdendo o título nos pênaltis, mas você vê que o apoio a gente tem muito grande da arquibancada, você vê nas ruas muita gente usando a camisa do Paysandu. Então é um clube que a gente acredita muito que a gente pode fazer um grande trabalho, a gente vai fazer um grande trabalho. A gente está numa situação delicada, momentaneamente, na tabela, mas a gente vai sair. Qual que é o objetivo do Paysandu hoje na Série B, Frontini? Olha, a gente tem que sempre manter os pés no chão. Sempre manter os pés no chão. Se a gente for falar de acesso, dando um exemplo para você, ninguém consegue o acesso sem antes conquistar os 45 pontos que você já tem a perspectiva de ter uma Série B em 2026. Então, o primeiro objetivo é os 45 pontos, porque o clube começa a se preparar já para o outro ano. Então, o quanto antes a gente conseguir esse objetivo de 45 pontos, mais a gente vai poder sonhar com outras metas. Então, vamos por parte. A gente não está abrindo mão de nada aqui e nem de brigar na parte de cima da tabela. Acredito que a camisa pede isso. Mas vamos por parte, um passo de cada vez. Nosso primeiro momento agora é conquistar 45 pontos e depois a gente senta e estabelece uma nova meta, até porque a gente tem que ver quantas rodadas vão faltar. E eu queria te fazer uma pergunta sobre um paralelo entre o futebol goiano e o futebol paraense. Você consegue conectar alguma semelhança e também algumas diferenças que nesse pouco tempo trabalhando aqui você já conseguiu notar? Olha, a paixão é grande também, né? O Vila Nova, o torcedor, é muito apaixonado, muito presente, mas pelo que eu senti, eu acho que aqui o torcedor ele vai mais ao estádio, entendeu? Independente do momento do clube, eles vão ao estádio.
entendeu? A gente sempre tem um bom público aqui. A gente contou com esse bom público também no Vila Nova. Mas aqui, assim, o que eu posso notar, se for um pouco diferente, eu acho que daí, independente do momento do clube, tanto a gente como o rival sempre tem um público presente no dia de jogos. E, Frontini, agora para dar aqui uns toques finais da nossa entrevista, que foi muito boa, inclusive, é uma pergunta que eu preciso fazer, cara. Eu preciso fazer. Sobre Júnior Todinho. Esse assunto surgiu ontem lá em Goiânia, nós fomos apurar, correr atrás de todas as situações. Queria que você falasse sobre essa situação, o que aconteceu, vocês procuraram o Júnior Todinho, qual a real situação entre o Paysandu e o atacante do Vila, que a própria diretoria do Vila Nova negou, disse que o jogador não deixa o Vila, mas aconteceu mesmo essa investida? Olha, o Todinho tem contrato com o Vila, né? Se tem contrato do Vila, ele é jogador do Vila nesse momento. É o que a gente pode falar. Todo grande jogador a gente vai ter intenção, mas a gente sempre vai respeitar os contratos. Então, tem contrato com o Vila Nova. Agora, como eu vim aqui para trabalhar nesse jogo contra o Goiás, a gente precisa falar dele também. E essa partida de amanhã contra o Goiás, um jogo difícil, o Goiás vivendo uma boa fase, momentos opostos na tabela, mas dentro de campo o jogo se iguala. Como que vocês vão encarar essa partida? O líder do campeonato, né? Tem muito o que se falar. Se ele está na liderança do campeonato, ele vem realizando bons jogos. Atenção total, jogadores de qualidade, a nossa equipe conhece muito bem, enfrentou o Goiás agora algumas vezes e viu da dificuldade que é. A gente está muito preparado, a gente é o único time do Brasil que vem jogando de 3 em 3 dias, de 4 em 4 dias, então assim, tem um desgaste e a gente vem se superando. Dar os parabéns para a parte física aqui do clube, o staff aqui vem trabalhando incansavelmente para a gente ter os atletas em condições de jogo e poder fazer o resultado. A gente precisa muito. Fomos para Minas, fizemos um grande jogo e no finalzinho ali escapou o resultado e por isso que eu falo para você, não é falta de atenção, não é falta de vontade, o desgaste, são seres humanos, atletas também. Acabou de vir de um clássico, 3 dias depois estava jogando com um adversário que estava 9 a 10 dias apenas treinando e descansando, e a gente conseguiu fazer aquela bela apresentação. Então a gente já zerou, a gente entende que a gente tem que estar na cabeça já com o próximo adversário e buscar forças para conseguir o resultado positivo. E agora uma projeção para esse restante de temporada com o Paysandu, e se você quiser também fazer uma projeção do restante do seu trabalho aqui no Paysandu mesmo. Você tem quantos anos de contrato aqui? Eu tenho contrato até o final do ano aqui, sabe? A gente está dando um passo de cada vez, terminar na parte de cima da tabela. Não pode fugir disso daí, mas a gente tem que ir por parte. Primeiro sair dali da situação incômoda que a gente está, para depois projetar outras situações. Ô Frontini, eu até queria te fazer essa pergunta, mas eu acabei me esquecendo e lembrei agora. Qual a maior dificuldade hoje de fazer futebol com... Como é que eu posso estar dizendo? Com pouco dinheiro, assim, de ter que batalhar contra os grandes mercados. Como você já trabalhou lá no Vila Nova, hoje o Paysandu também tem uma situação semelhante na questão financeira. Qual que é a maior dificuldade de fazer futebol com pouco dinheiro? Olha, eu acho que até com bastante dinheiro tá difícil. O futebol inflacionou muito. Eu não sei até onde vai, mas ele está muito inflacionado. Isso daí eu falo que o mesmo atleta que a gente contratava 1x há 2 anos e meio atrás, 2 anos, hoje ele vale 5x, não é nem 2, 3x. E é o mesmo atleta. Então eu não sei até onde vai, se puder continuar, que maravilha, desde que os clubes paguem, né? A gente tem que entender, quando a gente firmar o contrato, a gente tem que pagar, que no Paysandu as coisas vêm caminhando positivamente, mas a gente tem que sempre ter a responsabilidade fiscal com o orçamento do clube. Contratar é muito bom, muito fácil, mas a gente tem que entender que a gente tem que terminar o ano de uma forma positiva, tanto dentro de campo como fora de campo. A gente não pode esquecer que a vida vai continuar. 2026 o Paysandu vai estar aqui ainda. 2027 o Paysandu vai estar aqui. 2028. Então, como é que nós queremos esse clube para os próximos anos? Nós temos que ter uma projeção e não ser imediatista, só pensar aqui nesse momento. Mas
isso daí não é abrir mão de montar um time competitivo, é totalmente diferente. Montar um time competitivo dentro do orçamento que a gente tem. É isso que a gente vai fazer aqui, com uma responsabilidade muito grande e brigar na parte de cima. Então beleza, Frontino, tá aí esse papo maravilhoso, foi muito bom falar contigo, bom te rever, cara. Bom, estou nesse processo de adaptação aqui, né? Hoje são 9 dias, mas muito feliz, muito contente, trabalhando. Chego de manhã no clube, vou embora anoitecendo já. E é o momento, né? A janela está abrindo, a gente conversa com muita gente, entender também os processos do clube. Mas eu peguei um clube muito organizado, sabe? Onde os processos funcionam, todos os departamentos ali bem conectados. Isso daí ajuda bastante.